Então por isso nós não devemos ficar nos culpando. Porque essa é uma das coisas que Deus tem falado muito forte. O diabo tenta convencer eles que eles são pecadores. O diabo tenta convencer eles que eu não posso usar a vida deles. Que eles não podem colocar as mãos. Não é nem para você orar. Jesus fala em Marcos 16, colocarão as mãos, a partir do 15, colocarão as mãos sobre os enfermos. Não é nem para você orar. Por quê? Porque o Espírito está sobre você, a unção está sobre você. E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, bem conhecido dos irmãos aqui. Em Efésios capítulo 1, do versículo 3 e 4, bem conhecido, os irmãos têm pregado, conhecem profundamente. E eu coloquei aqui como título, Eleito por Deus. Eleito por Deus. Esse é o título desse pensamento. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. Sempre em amor. Paulo, ele estava aqui, quem escreve essa carta na inspiração do Espírito Santo, foi Paulo. E quando você olha um pouquinho para a história de Paulo, era um cara, um homem que perseguiu a igreja, que açoitava a igreja, que causava dano contra a igreja. E esse homem, como todos nós, um dia tivemos um encontro com o Senhor. E aí Deus mudou sua maneira de pensar, de ser, uma transformação, uma nova criatura. E ele escreve essa carta aqui, em Efésios 1:3, ele diz: Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então todos nós já somos abençoados. O Senhor já nos abençoou. E ele segue mais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser formado, eu e você fomos eleitos pelo Senhor. Amado, a grande diferença que eu tenho trabalhado com vocês, para que vocês interiorizem isso no coração, no espírito de vocês, que é o que falta para a igreja do Senhor. Nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santo, irrepreensível diante dele em amor. Santo, puro. Porque eu sei que essa é uma batalha das trevas, que o diabo, cada vez que você quer exercer a sua fé, que você quer tomar posse daquilo que é direito seu, eu sei que uma das armas de Satanás é tentar colocar dúvida no teu coração, que você é um pecador, que você é um falho, que você é isso, que você é aquilo, para tentar roubar a sua fé. Lembra que este homem que escreveu foi um cara que açoitava os cristãos, que causava danos cristãos, que perseguia, que prendia, que fazia barbaridade, como diz, na vida dos cristãos. E agora ele coloca, olha, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para nós ser santo. Pense num camarada que era treva, e agora ele vem afirmando, testificando, o Senhor nos elegeu para quê? Para que nós sejamos santo, irrepreensível diante dele, em amor. E é isso que nós precisamos entender e receber. Ser abençoado quer dizer que nós fomos capacitados para abençoar vidas. Eu e você, nós fomos capacitados. Deus capacitou você para que você abençoe, para que você toque, para a vida seja liberta, a vida seja transformada, a vida seja restaurada. Pelo poder da palavra dele, pelo poder do Espírito dele. Então, ser abençoado é você dizer, tomar posse dessa capacidade que Deus te deu para que você toque e abençoe outras vidas.
Significa que eu e você somos habilitados, com a capacidade para excelência. Deus nos dá poder para sermos excelentes. Porque o excelente, o inimigo do excelente é o bom. Não, tá bom, tá ótimo, tá bom, não. O inimigo da excelência é o bom. Nós ficamos só bom. Não, é excelência. Em tudo aquilo que você fizer, tudo que Deus quer fazer, aquilo que você dá liberdade, Deus vai fazer com excelência. É isso que o Senhor nos levou no nível maior. A Bíblia diz que o Senhor nos levou muito mais, Ele nos fez muito mais autoridade sobre as potestades, dominadoras, falange. Nós estamos muito acima de tudo isso. Mas tudo isso não adianta você saber só teoricamente. Você tem que interiorizar no teu espírito esta verdade. Quando ele diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aquilo que acontece no espiritual, que você toma posse no espiritual, ele vai se manifestar automaticamente no natural. Então nós precisamos olharmos, nós temos ensinado que olhar com os olhos do Espírito, subir na quarta dimensão, viver, entender: Senhor, é isso que eu quero, eu tomo posse, é isso que o Senhor me leve. E nós somos eleitos. Nós vemos agora, estamos as campanhas, todo mundo quer ser eleito, quero ser eleito prefeito, quero ser eleito vereador e isso, tal. Mas nós já fomos eleitos do Senhor, antes da fundação do mundo. O Senhor elegeu a mim e a você, ou seja, você está no tempo certo, na época certa, no ano certo, para realizar aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que está no coração de Deus, referente à sua vida. E tudo que eu e você precisamos é crer, tomar posse, que Ele nos elegeu. Ele já fez isso. Ele não vai eleger você. Você já é eleito. Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Amado, isso é muito importante. Você ter essa convicção que você já foi eleito, que você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus nos conhecia antes de começar todas as coisas. Isso quer dizer que você já estava no coração de Deus. Eu e você, nós já estávamos no coração de Deus. Para sermos santos, santificados em Cristo, sem culpa, perante Ele em amor. Tudo isso que Deus quer. Eu creio que Ele me escolheu. Você precisa crer também que você é escolhido. Porque eu começo a olhar um pouquinho para a minha vida, desde o momento que eu fui gerar no ventre da minha mãe, não tem como dizer que não foi Deus que me escolheu, que não é Deus que está fazendo, que não é o Espírito Santo que me usa, não tem como. Porque de mim mesmo não tenho capacidade alguma. Eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Espírito de Deus. Então, se Deus me escolheu, Deus escolheu você para quê? Para você viver doente? Não. Para você viver uma vida na pobreza? Não. Angustiado? Não. Depressão? Não. Uma vida de derrota? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Então para você nem empate existe. É vitória, vitória, vitória. Eu tenho ensinado, você sabia que Deus culpa o diabo? Deus culpa o diabo, ele considera o diabo responsável. Quando Satanás convence você que você é pecador, que você é falho, que você é inferior aos demais. Deus não culpa você, Ele culpa o diabo por ter convencido você. Estava conversando com uma pessoa que trabalhava nas trevas, e ela falava assim: olha, quantas vezes o diabo tentava falar para nós: Jesus é uma mentira, Jesus não existiu. Não crê em Jesus, você não pode crer em Jesus. O próprio diabo falando para o seguidor dele.
Vocês não creem em Jesus. Jesus é uma mentira. Jesus não existe. Ele falava, pastor, quando nós estávamos lá, era isso que o diabo falava para nós. Ele tentava tirar tudo o que se tratava sobre Jesus, para nós não acreditar. E isso tem acontecido muito na vida das pessoas, que essa é uma das artimanhas, é isso que ele usou contra o próprio Jesus, tentou colocar dúvida no coração de Jesus, que Jesus era filho de Deus. Ele vai ter que tentar colocar dúvida no teu coração que você é santo, que você é escolhido, que você é santificado, que você é eleito. Ele vai tentar colocar para você não acreditar nisso. Efésios 2:2 diz assim, 2:2, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então todas as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, não receberam Jesus como Salvador, eles vivem debaixo de uma influência satânica, do espírito maligno que opera como se fosse um controle remoto na mente das pessoas, na alma da pessoa, conduz essa pessoa nesse curso do mundo. É um espírito, príncipe da potestade do ar, Paulo escreve, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então por isso nós não devemos ficar nos culpando, porque essa é uma das coisas que Deus tem falado muito forte. O diabo tenta convencer eles que eles são pecadores. O diabo tenta convencer eles que eu não posso usar a vida deles, que eles não podem colocar as mãos, não é nem para você orar. Jesus fala em Marcos 16, colocarão as mãos, a partir do 15, colocarão as mãos sobre os enfermos. Não é nem para você orar. Por quê? Porque o Espírito está sobre você, a unção está sobre você. Por isso nós não devemos ficar nos culpando por todas as coisas erradas que você fez. Tudo que você precisa, se você errou, se você cometeu, peça perdão, se arrependa. E não pratique mais tais atos. Por quê? A nossa consciência é ela que nos acusa. Agora, quando você entende que você é filho de Deus, que Jesus morreu no teu lugar, não deixe mais a tua consciência te acusar. Não deixe mais a tua alma molestar você. Porque você é um ser espiritual. Então use a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, tudo se submete a ela. A palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos viver por aquele que morreu e ressuscitou. Nós devemos vivermos. Então se Jesus morreu, nós morremos com Ele. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Se Jesus subiu ao céu, a Bíblia diz que nós já estamos sentados nas regiões celestiais. Por isso que Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo é a vida pela fé de que Ele se entregou por mim. Esta vida que você vive no teu corpo é a vida que nós devemos viver pela fé que Cristo se entregou por nós. Porque nós somos os terroristas de Cristo. Aonde que nós chegarmos, o diabo tem que, as trevas, tudo aquilo, a doença, a enfermidade, a opressão, toda a obra das trevas, ela tem que bater em retirada, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que as trevas não vão prevalecer contra a luz. Então Deus tem uma ótica de mim e de você. E eu sempre estou recitando esse texto aqui, 1 Pedro 2,9. Essa ótica, isso, amado, quando eu entendi esse versículo, eu sabia de cor, mas não trouxe para o meu espírito esta palavra. Que vós sois uma geração eleita, uma geração, um povo eleito, um sacerdote real, realeza do Senhor.
uma nação santa e peculiar, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então eu e você fomos eleitos, eu e você somos um povo exclusivo, um povo peculiar, para anunciar, para levar esta palavra, porque o inimigo não quer que as pessoas ouçam essa verdade. Ele não quer que as pessoas saibam que ela aceitou Jesus, se tornou rei e sacerdote, se tornou a realeza. Muitas vezes você mesmo não consegue olhar para você e dizer: eu sou uma realeza, eu sou rei, eu sou a realeza. Então, se você olhar para o teu lado, para a tua direita, você vai ver um sacerdote ou sacerdotisa real aí, uma realeza. Se você olhar para a tua direita, para trás, para frente, você vai enxergar. Amém, queridos? É isso que é essa a ótica de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora você precisa aceitar esta verdade. Isso tem que estar dentro de você. Olha Efésios 1:5. E nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então Deus nos elegeu, nos criou, nos fez herdeiros em Cristo Jesus, e todo o intuito para nós agradecer, louvar a Deus, exaltar o nome dEle, toda a honra, toda a glória a Ele, e desfrutar da sua graça, aquilo que eu e você não merecemos, mas Jesus fez a obra completa. E Deus quer que você desfrute desta verdade. Aquilo que Ele te deu gratuitamente no amado. Deus amou você. E Ele ama você através de Jesus. E Ele se deu seu Filho amado para você desfrutar, para que você receba este amor de Deus. E para isso seja o louvor e a glória. E ser grato a Ele, a nossa gratidão a Deus, isso faz toda a diferença. Quando eu e você aprendemos a agradecer grato a Deus, por vida, por pessoas, por teu trabalho, pelas tuas finanças, por tudo aquilo que Deus tem feito. Quando você é grato, você, Deus, muito obrigado, eu sou grato, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por essa resposta, por essa porta que o Senhor abriu, eu tenho gratidão. Isso Deus vai desencadeando cada vez mais e mais promessa e promessa. Porque nós fomos redimidos dos nossos pecados, pela riqueza da sua graça, Efésios 1, 7 e 8, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que Ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Paulo escreve uma igreja, a igreja de Éfeso era uma igreja que buscava Deus, mas era um lugar que havia uma batalha espiritual muito grande ali, por causa da deusa Diana, onde que o povo adorava, onde que ela tinha um auditório para 24 mil pessoas. E a história conta que quando João, o apóstolo do amor, por isso que a fé, ela atua através do amor. A Bíblia diz que Paulo tentou ali bater de frente ali, o Senhor não permitiu. Mas a história conta, Joséfo conta que quando João, o apóstolo do amor, ele coloca os pés na entrada daquele templo, aquele templo cai para baixo, é demolido. É isso que Deus quer. Ele quer manifestar este amor que Ele tem através da minha vida e da sua vida. Ele quer manifestar através deste amor. E muitas vezes nós estamos andando pela nossa razão. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, que nós precisamos entender qual é o meu lugar em Deus. Eu tenho visto pessoa de 20 anos, 30 anos de crente, ainda não se descobriu o que ela é dentro do corpo de Cristo. Não se identifica ainda qual é o meu chamado, qual é o meu lugar. Você já encontrou o teu lugar dentro do corpo de Cristo?
Você já descobriu a sua raiz em Cristo? Porque o cristianismo não é uma religião. Existe uma definição de Deus, a religião, que está em Tiago, como nós podemos definir a religião. A religião para Deus é só isso aqui, ó. Tiago 1:27. A religião pura, imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se isento da corrupção do mundo. Isso somente. Mas para que você pratique isso aqui, então ele não diz que a religião pura é o cristianismo. Ele fala o nosso ato de cuidar das pessoas, da viúva, dos órfãos, que eram as pessoas que eram desamparadas. Não existia uma assistência naquela época para as viúvas e para os filhos. Então isso cabe à igreja do Senhor, que somos nós, atender as pessoas, visitar, orar, dar atenção para essas pessoas. Isso é. Então o cristianismo não é religião. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, a viúva, e nas suas aflições, guardar-se isento da corrupção. Porque a corrupção está em todos os lugares, principalmente na época que nós estamos vivendo hoje. Aonde que você vai, lá que as pessoas querem corromper você. Eles querem corromper. E para você mesmo praticar essa religião de visitar, você precisa ter um coração, um verdadeiro cristão. Se você sentar aqui, você tem que estar aqui. Não tem como nós sermos duas pessoas. Ou eu sou, ou eu sou. Por isso o cristianismo não é religião. Veja, o cristianismo é a vida de Deus no homem. Então a vida de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, o favor de Deus, tudo isso Deus opera, tem que estar na minha vida, tem que estar no homem. Isso é o cristianismo. Isso é o cristianismo. A divindade operando na humanidade. Aquilo que é divino operando na minha vida, através da minha vida. Então isto é o cristianismo, a vida é uma nova criação, uma nova criatura. Isto é cristianismo. Quando você nasce de novo, a vida de Deus está em você. Você é uma nova criatura. A vida de Deus é transmitida no teu espírito. Você se tornou uma pessoa espiritual. E agora você precisa entender que você é espiritual, meu corpo. Que você, aquilo que você olha no espelho não é você. O que é você é o espírito, o homem espiritual. Esse é verdadeiramente quem é você. Isto é nascer de novo. É você receber a vida de Deus na tua vida. A vida de Deus no teu espírito. O seu espírito é recriado em Cristo. A partir da hora que eu e você recebemos Jesus, entregamos a nossa vida, arrependemos dos nossos erros, nossas falhas. O seu passado simplesmente não existe, porque você nasceu de novo. Criança, ela não tem passado. Tudo isso que você fala, mas eu sei que no dia a dia, as trevas vão tentar acusar você de coisas do passado, tentar bloquear a tua fé, colocar dúvida naquilo que você é. Esse gigante que se levanta para tentar, ele tentou, foi Satanás contra o próprio Jesus. Se tu é filho de Deus, faz isso, se tu és. Claro que Jesus era. Então, portanto, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo que se fez novo. 2 Coríntios 5:17, 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o ministério que Deus deu para mim e para você. Levar as pessoas, reconciliar o homem com Deus. Aquilo que
que o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Nós somos nova criação. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós precisamos exercer em cima do amor. E levando as pessoas em Cristo Jesus. Amado, se você tivesse uma experiência 2 vezes que eu tive. Eu não vou dizer, eu vou dizer para você, foi Deus que me levou. Ele falou que me levou, né? O anjo me levou. Mas eu digo para você que é uma infelicidade de você ver um pouquinho do inferno. De você ver as pessoas ali que eu entendi aquela passagem de Mateus. Lá o fogo não apaga e o verme, o bicho não morre. Eu sempre li essa passagem e não entendia. Porque Deus não permite que a imagem e semelhança dele esteja no inferno. Então a pessoa que vai para o inferno, ela fica que nem um monstro ali. É um bicho. E ali o fogo não apaga. E ali o desespero, as pessoas desesperadas, gritando, misericórdia, tira-me daqui. Choro, dor, lágrima. E muitas vezes você tem um amigo, um colega ali que você ama tanto, que faz tanto, e você não fala de Jesus para ele. Amado, a minha esposa sabe. Eu quando voltei a primeira vez que tive essa experiência, eu estava conversando, estava trabalhando, estava viajando, estava dirigindo, o que eu estava fazendo, eu ouvia nitidamente aquilo que eu vi no inferno, ouvia as pessoas gritando ali, até comecei a orar, Deus tira, apaga isso da minha mente, senão eu vou ficar doido. Eu vejo tantas pessoas, qualquer coisa, retrocedendo, se afastando, abandonando a casa de Deus. E é isso que está acontecendo, a fé de muitos estão esfriando. Amado, eu sou a pessoa que viu isso. Eu creio que todos deveriam ter um encontro assim, uma experiência assim, porque ninguém retrocederia mais. É através da igreja, eu e você, que as pessoas são salvas. Pelo menos ore, pelo menos libere palavra, declare palavra. Deixe o Espírito Santo fazer a obra. Joga fora o orgulho. Deixe Deus limpar às vezes o coração com mágoa, com ódio, com revolta. E quer fazer a obra de Deus. Não é assim. Existem muitas pessoas que estão caminhando com Cristo, sim. Mas existem muitas pessoas que não estão. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, tive um encontro. Nós não conhecemos ninguém da geração passada, da minha família que conhecia Jesus. Eu fui o primeiro. E eu me desesperava diante de Deus, clamando pela salvação de todos eles. E graças a Deus, o Senhor alcançou toda a minha família, meus irmãos, minha avó com 88 anos. Já contei a experiência, meu pai, eu orei 28 anos para a salvação dele. Minhas irmãs, sobrinhos, todo grau de parentesco, para que eles tivessem um encontro com Jesus. Porque nós nascemos neles. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, escravo, quer livre. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quem é esse corpo? Esse é o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Fomos criados, queridos, nós temos um lugar no corpo de Cristo. Nós nos encontramos nesse corpo. Descubra quem você é nesse corpo. Isso vai mudar muitas coisas quando você tiver consciência quem eu sou dentro do corpo de Cristo. Você vê muitos cristãos tristes, desencorajados. Pastor, isso é um erro? Sim, você viver triste. Nós passamos por algumas intempéries. Jesus falou, no mundo terão aflições. Nós passamos por alguns levantes, algumas acusações.
E muitas vezes a alma, não o espírito, a alma chora. Mas nós não podemos viver assim. Porque a alegria das trevas é ver você chorando, murmurando, questionando isso, aquilo. Mas quando você entende, oh Deus, eu não aceito isso. Porque a obra do meu Jesus, ela foi completa. E a tua palavra diz que nós somos mais que vencedor. Que a guerra do Senhor, o Senhor peleja por nós. A única coisa que Deus falou, exigiu, deu uma ordem um comando para Josué. Ele disse: ser forte e corajoso, Josué. Você vai entrar na terra que mana leite e mel, mas você seja forte e corajoso. Isso era uma instrução. Se ficarmos desencorajados, você não conquista, você não triunfa, você não desfruta, você não desfruta, não toma posse daquilo que é teu. Eu não posso olhar para mim e viver uma vida desencorajado, triste, desanimado, frustrado. Deus falou para Josué: só tem uma coisa que eu quero de você, Josué: ser forte e ser corajoso. Ser forte, meu irmão, e ter coragem. Porque aí você vai conquistar. O diabo tem que ver, os demônios não sabem tudo. Eles não conhecem você na totalidade. Eles olham para vocês e veem a luz, você é luz. Mas eles vão tentar colocar dúvida sobre você. E por isso você, aonde que você estiver, você precisa estar falando de Deus, falando de Jesus, testemunhando das coisas do reino. Porque isso fará toda a diferença na sua vida e através da sua vida. Josué 1,9, não te mandei eu. Josué 1,9, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus está com você aonde que você estiver, meu irmão, minha irmã. Tudo que Deus quer que você creia, seja forte, seja corajoso. Não te desespere, pois o Senhor está contigo. Amém, queridos? Onde você estiver. Aquilo que eu tenho esse versículo para mim, Isaías 43:2. Foi um dos versículos que a irmã, ela orava em línguas numa madrugada. A irmã da quadrangular. E ela começou a orar em língua. Ela conta que foi 3 horas da manhã. E aí o Espírito Santo falou para ela levantar. Ela começou a orar. E ela começou a orar em língua. E ela estava orando em língua. E ela nunca teve interpretação de língua. E ali começou a interpretar a língua que ela orava. Só que não tinha nada a ver com ela, mas tinha a ver comigo. Ela me conhecia, mas eu não congregava com ela. E um dos textos, esse aqui que ela anotou. O Senhor mandou ela anotar vários textos, várias passagens. E deu visões para ela, mandou ela escrever tudo. E ela levou em casa, na minha casa, relatando tudo. Pastor, eu nunca tive uma experiência, nem estava pensando de você, mas o Senhor me acordou 3 horas da manhã e mandou eu orar. E como eu comecei a orar, eu comecei a orar em língua. E o Senhor disse: pega um caderno e escreve o que eu vou mostrar para você. E aí Deus começou a mostrar, a falar com ela. E era tudo referente à minha pessoa. E um dos textos era isso aqui, Isaías 43:2. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passar pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Esse foi um dos textos que ela enviou para mim, que ela levou para mim. O Senhor diz: não temas. Isso quer dizer que nós não estamos isentos de pegar alguns intempéries, algumas oposição, mas o Senhor está conosco, não tema. Nada vai acontecer contigo. E Deus tem sido fiel na minha vida. Quem somos nós? Nós somos novas criaturas. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:17. Quem somos nós? Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Nós pertencemos à glória de Deus. Devemos andar como desfrutar dessa glória. Somos do reino de Deus. Pertencemos ao reino de Deus. O problema é que a maioria das pessoas estão preocupadas com o primeiro nascimento.
não tem nada a ver com o segundo nascimento. Muitos estão lutando contra a queda de Adão. Adão pecou e por isso que nós não conseguimos. Querido, quando você recebeu Jesus como Salvador, você se tornou igual a Adão antes da queda. Você se tornou Adão antes da queda. 100% espiritual. Então não há motivo mais de você dizer, não, mas Adão fez isso. Não, não. Jesus fez a obra completa. Então é necessário para que você creia e viva essa realidade. É necessário que nós entendemos essas coisas. Olha que está escrito em Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que, sendo nós deixados as promessas de entrar no seu descanso, suceda, porém, que algum de vós tenha falhado. Porque também nós foi pregado o Evangelho, assim como eles, mas a palavra pregada nada lhe aproveitou, visto que não ter sido acompanhado pela fé daqueles que ouviram. Porque nós que temos crido e encontramos o descanso, tal como disse, assim jurei a minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Então o autor de Hebreus está dizendo sim, que esse evangelho foi pregado a outras pessoas. Só que eles não tiveram fé, não creram. Então esse evangelho tem sido pregado na vida de muitos de nós. Mas muitos dentro da casa de Deus não crê também que é assim. E se você não crê, você não desfruta. Se você não crê, você não recebe. Se você não crê, você não tem paz, não tem descanso, não tem sossego. Porque precisa ser acompanhado pela fé. Isso é bonito. A obra do Senhor é bonita, é perfeita. Porque também, Hebreus 4:2, porque também a nós foi pregado o Evangelho assim como eles. Mas a palavra pregada nada lhe aproveitou, visto que não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Então muitos têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm tomado posse, não recebe. E por isso que não desfruta, por isso que não sai do estado que está. Eu já falei que a fé por si própria é estérea. A fé por si própria é estérea. Então você precisa pegar a fé e fecundar com a palavra de Deus. E aí você pega a fé e fecunda a palavra de Deus, e aí você desfruta. Por isso que você escuta muitas pessoas dizendo, eu escuto isso tanto tempo, mas nada mudou na minha vida, eu sei disso. Você vai pregar, ela sabe tudo, mas não há mudança na vida dela. Pessoas, não sei porque Deus não muda. Sou fiel a Deus, faço isso, faço aquilo, ajudo as pessoas, mas não acontece na minha vida. Não recebo. Algo está errado. O que está errado? É que essa pessoa não mistura a palavra de Deus com a fé. Então eu preciso, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você precisa fecundar esta fé com a palavra de Deus. Então muitos dizem, mas toda a fé que eu tenho, mas eu creio, tenho fé. E a minha pergunta é, se você tem fé e crê, não tem como Deus não operar. Porque a fé é evidência de que algo funciona. Funcionou. Você não entendeu? Não é possível ter fé e no mesmo tempo você dizer não funciona. É impossível. Ou você crê e funciona, ou você não creu. Então a fé só pode ser fé com evidência da palavra de Deus que funciona. A fé é o título de propriedade. Na realidade não vista. É um título de propriedade. É como falar para você, olha, eu estou te dando aquela casa em tal lugar. Você recebe essa casa, o carro, mas você não viu ela ainda. Mas é um título que você tem. É assim.
Você precisa crer. Aquilo que Jesus já fez, já te deu. E por isso nós temos que romper. Então a fé é evidência. A evidência é a prova. Então quando você diz, eu tenho fé, a fé não funcionou. Isto é uma contradição que nós temos. Então você diz que tem a prova que funcionou. E você diz que não funcionou. Então uma contradição. Então não era a prova. Quando, queridos, quando isso entrar no teu espírito, no teu coração, isso vai mudar a tua maneira, de uma maneira de viver, de você desfrutar das coisas grandiosas. Porque muitas vezes você tem pessoa que consegue exercer a fé, por exemplo, na saúde, de orar por uma pessoa. Mas na finança, no financeiro, ela não crê. Ela crê, em alguma área da sua vida ela crê. Mas se tomar outro passo, outra área não quer. Toma atitude, ela não crê. Ela tem medo. Ela tem convicção em alguma área. E nós precisamos, porque o Espírito Santo é um clínico geral. Aquilo que a palavra de Deus me dá respaldo, para isso eu preciso. E muitos dizem assim, eu tenho fé então que minha vida financeira vai mudar. Eu já ministrei isso aqui para vocês, essa passagem. Isso não é fé, isso é uma esperança. Ele está buscando uma mudança numa situação. Isso é uma esperança. Esperança é uma grande verdade. Mas a fé e esperança não são a mesma coisa. Eu já falei isso aqui algum tempo atrás para vocês. Já dei um exemplo aqui. A esperança eu creio que vai mudar. Eu acredito que Deus vai fazer algo. Eu creio. Isso é esperança. A fé é a convicção daquilo que Jesus já fez. Muitas pessoas pegam a esperança e aí começa a dizer, olha, é fácil, soa gostoso, soa suave. Se eu dizer para você, Deus está abrindo o caminho para você. Você recebe com alegria. Deus está abrindo a porta de emprego para você, ou vai abrir a porta de emprego para você. Deus vai te abençoar. Deus irá fazer isso, fazer aquilo. Amado, todos acham que isso aí, você diz, não, amém, amém. Tudo isso é esperança. Isso não é fé. Isso significa que eu irei ter. A fé é aquilo que você já tem, aquilo que você já tomou posse. Então muitas vezes nós estamos pregando aqui no púlpito e estamos pregando esperança. Deus vai fazer, vai acontecer isso, tal, tal. Não, isso é esperança, algo que você... E muitas vezes essa esperança, você diz que tem fé. Eu vou ter uma casa na praia, eu vou ter um sítio do sonho. Isso é uma esperança. Agora quando você diz, você tem fé, eu já vejo a minha casa na praia, é minha. Eu já vejo o meu sítio, eu já vejo o meu carro, é meu. Isso é fé. Aleluia. Então muitas vezes nós estamos pregando esperança e não é fé. E você recebe com alegria. Mas não é fé. Soa alegre quando nós ouvimos. Isso ministra nossas emoções muitas vezes. Nós sentimos bem quando recebemos. Que Deus irá fazer, que Deus irá abrir. Que Deus vai fazer isso, tal. Nós ficamos felizes. Por isso eu sempre estou escandalizando vocês. Você sabia que a esperança não é bênção? Ela só te ajuda a olhar para frente. Mas isso não é bênção. Bênção é a inovação das habilidades divinas. Então, ou seja, a invocação da habilidade divina. Você declarando, liberando palavra, tomando posse. Isso sim, aquilo que Jesus já fez. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que evangelho é esse? Que a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com Ele. Quando Jesus foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Que evangelho é esse? Que diz que quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele.
Agora a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então Deus não irá, a obra já foi feita. Jesus já pagou tudo, já conquistou tudo para mim e para você. Então tudo isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E entender. Esses dias nós estávamos ali na academia, semana passada, um pouquinho antes, aliás, antes de eu viajar ali para o Umuarama. E aí tem um irmão que está vindo aqui, o Divanzir. Ele estava pré-agendado para fazer cirurgia nos 2 joelhos dele. Gastou a cartilagem, estourou os tendões ali. Ele comprou uma joelheira, mas estava sofrendo. Ele gosta muito de fazer exercício, né? E ele sofrendo ali e tal. Daí vem eu chamo todas as meninas lá de irmã. Veio uma irmã e pediu uma oração para mim. Aí eu comecei a orar por ela e tal. E aí já veio outra na fila, e veio outra. E aí ele entrou também. Ele falou: pastor, eu estou para fazer cirurgia. E eu vi ele sofrendo, mas nunca pediu nada para mim. Eu vi ele gemendo, sentindo dor, passando pomada. Porque é uma diferença muito grande quando você se oferece e quando alguém pede. Às vezes você se oferece, mas a pessoa não está com o coração aberto para receber. Agora quando a pessoa pede para você, aí sim, ela está com o coração aberto. E aí ele falou: pastor, está assim, assim. Eu contei os testemunhos para ele, digo: você crê que Jesus pode fazer isso aí? Ele falou: creio, pastor. E orei por ele. Quando na segunda-feira passada ele estava testemunhando para mim: Isaur, Deus curou meu joelho. Não tinha o que fazer mais. Eu ia operar, mas talvez eu nunca pudesse voltar a praticar esporte do jeito que fazia. Então você declara, falou: essa doença não é tua, essa doença Jesus já levou na cruz do Calvário, já faz mais de 2000 anos atrás. Não aceite isso aí, não é seu. Tome posse da cura. Ah, mas os tendões, os ligamentos estouraram. Jesus pode restituir. Todas as coisas, todos os milagres que Jesus falou, com exceção daquela mulher que tocou de fluxos de sangue, todos Jesus fez falando. Você precisa falar, você precisa ouvir a sua voz. E as coisas vão fruir. Toda a criação, tudo que Deus fez, Ele fez falando. Com exceção do homem, que Ele fez homem um boneco e soprou. É isso que nós precisávamos. Imagina eu orando, confortando ele: olha, eu vou orar para que você tenha uma cirurgia tranquila, suave, para que os médicos façam uma procedência. Eu sei que Deus usa os médicos, eu não sou contra os médicos, mas eu sei que Jesus faz também, e muito melhor. Porque Ele nos criou para que eu e você possamos tocar as pessoas. Eu e você temos o ministério da reconciliação. Deus chamou eu e você para nos capacitou para grandes coisas, grandes obras, grandes projetos, grandes empreendimentos. Não sofra mais e não permita que as pessoas sofram próximo de você. Porque você é escolhido de Deus, você é eleito de Deus para fazer coisas grandes e poderosas. Amém, queridos? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.